professoras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula hoje de língua portuguesa para as turmas do segundo ano e do Se Liga. E olha só, o tema da nossa aula de hoje é o gênero textual cartaz. É isso mesmo que você vai aprender nessa aula. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu tenho deste lado aqui Karen, que é intérprete de Libras, que é a língua brasileira de sinais. Karen vai levar essa aula a mais pessoas. Já agradeço a participação de Karen. E no chat, para verificar a participação de vocês, para escutar aí as dúvidas de vocês e responder, está a professora Mauricéia. Bom dia, professora. Bom dia, professora Esther. Tudo bem com você? Aqui desse lado está ótimo. Eu estou aguardando a participação de vocês. E tenho certeza que vocês já estão aí tudo prontinho, esperando começar a aula da professora Esther. Verdade, professora Mauricéia. A aula está bem interessante e eu tenho certeza que todo mundo já organizou o material aí. Olha só, eu já começo a aula com essa imagem aí, pedindo para vocês organizarem, se organizarem, porque a aula já vai começar. Então, separa material aí, lápis, caderno, borracha, deixa tudo aí perto para anotar o que você julgar importante, tá? E anotar também as dúvidas, aquilo que você não compreendeu, anota e você faz aí perguntas para a sua professora ou então para nós aqui no aplicativo e também no YouTube. Você pode colocar lá seus comentários que a gente vai responder. O material é esse, Você já conhece esse material, o Aprender Sempre de Língua Portuguesa. E olha só essa imagem, será que você já visualizou esse tipo de imagem no nosso dia a dia aí? Será? Esses dias aí a gente viu muita imagem assim, não foi parecida, não foi? Essa movimentação assim nas ruas. Será que você já viu esse tipo de imagem? Já percebeu que às vezes quando tem algum evento para divulgar alguma coisa ou para fazer alguma reclamação de algo que a população não está gostando, as pessoas utilizam muito esse tipo de material? E esse outro tipo aí, esse mural, na sua escola você já viu esse tipo de material exposto? E aí, o que será esse material? É justamente o tipo de texto que a gente vai conhecer hoje. Já ouviu falar sobre cartaz? Você já fez algum tipo de cartaz? É muito comum a gente realizar, fazer muito cartaz, cartazes, quando a gente está na escola, A gente faz muito, para divulgar, para informar alguma coisa, não é verdade? Então, o cartaz é um gênero textual com a função de informar. É produzido de forma clara e objetiva para facilitar a compreensão no momento da leitura. Então, o cartaz, ele não precisa de ter muito texto, tá? Inclusive, é importante que ele tenha pouco texto para que a pessoa, o leitor, que vai fazer a leitura daquele cartaz, ele não perca muito tempo fazendo essa leitura, E muitas vezes, quando tem muito texto, o leitor nem se interessa, tá? Então, é interessante que o cartaz tenha uma organização bem legal, onde a gente possa colocar imagem e texto, mas tudo organizado, para que facilite a leitura, a comunicação da pessoa que vai ler. Na hora que ele lê, ele não precisa perder muito tempo, ele já tem todas as informações que aquele cartaz quer passar. Então, qual é a situação comunicativa do cartaz? Para que um cartaz serve? Qual é a serventia dele? Então, no nosso dia a dia, a gente verificou aí que quando a gente quer reivindicar alguma coisa, quando a gente vai para as ruas, em uma passeata, geralmente a gente faz cartazes com dizeres, reclamando, reivindicando alguma coisa, criticando alguma coisa, Então, o cartaz, além de informar, ele também tem esse papel, ele serve também para isso, tá? O objetivo do cartaz, qual é o objetivo? Qual é a função dele? Para que é que ele serve, Seu objetivo é estabelecer uma
interação entre o receptor da mensagem, que é a pessoa que escreveu a mensagem, não é? E a pessoa, aliás, o que escreve a mensagem, tá? E o receptor, que é aquele que vai receber a mensagem. Então, na hora que o receptor recebe aquela mensagem, ele tem uma informação, ele tem uma comunicação sobre algo ou alguém, tá? Então, é justamente isso, estabelecer uma interação entre o receptor com o receptor da mensagem e a pessoa que escreveu a mensagem. Se eu faço cartaz, não é? Eu tenho um objetivo, não é? Nesse cartaz, de divulgar algo, de informar algo, de passar alguma mensagem. Então, eu tenho que pensar para quem eu vou escrever esse cartaz, onde eu vou colocar esse cartaz, não é? Geralmente, é interessante que o cartaz fique num lugar onde tenha muita movimentação de pessoa para que as pessoas consigam ler, dependendo do objetivo desse cartaz. Por exemplo, se for numa escola e eu fiz esse cartaz para informar sobre algum evento na escola, eu tenho que colocar no local onde as pessoas da escola circulam com mais intensidade, tá? Então, eu tenho que colocar num lugar de grande circulação de pessoas. Até isso eu tenho que observar. Eu tenho que observar também como está organizada a minha mensagem. Se eu vou colocar alguma imagem, eu tenho que pensar o tipo de imagem. Que evento é esse? Qual é a imagem que vai caber aqui? Também tenho que pensar no tipo de linguagem. Será que eu quero usar a linguagem verbal só ou eu quero usar a linguagem não verbal também? Eu quero juntar as duas linguagens e ter uma linguagem mista, onde eu vou misturar imagem e texto. Eu tenho que pensar todos esses detalhes na hora de elaborar o meu cartaz. E o que é o cartaz? Vamos pensar mais sobre o cartaz. Como é que ele é usado? O cartaz é muito usado em propagandas publicitárias, nas ruas, nas escolas, restaurantes, entre outros locais, tá? A gente verificou agora, não foi na eleição que a gente via muito cartaz. Verificamos muitos cartazes na rua, não foi? Então, ele é muito utilizado também nesse tipo de campanha, tá? Então, sempre que eu quero divulgar alguma coisa, informar sobre alguma coisa, eu tenho esse gênero textual que eu posso utilizá-lo para fazer isso. São usados para quê o cartaz? Qual é a utilização deles? Observe essa imagem. A primeira coisa é que um cartaz ele serve para instruir. Instruir é o quê, professora? É ensinar sobre algo, é informar sobre algo, é dizer sobre algo, tá? Depois ele serve para persuadir. E o que é isso, professora? É convencer uma pessoa de algo, tá? É trazer aquela pessoa para aquilo que você quer, tá? Você vai convencer, você vai trazer aquela pessoa para perto das suas ideias, tá? Então, ele serve também para isso. E ele serve também para informar, para trazer uma informação. Se eu quero divulgar alguma coisa, informar sobre algo que vai acontecer, o cartaz ele vai me ajudar nesse tipo de algo que eu quero, tá? Como se apresentam os cartazes? Antes de mostrar para vocês alguns cartazes para a gente verificar como é a apresentação dos cartazes, eu vou chamar a professora Mauricéia e saber dela se já tem alguém falando alguma coisa sobre cartaz aí no nosso chat. E aí, professora Mauricéia? Olha, professora Esther, os estudantes do segundo ano com certeza devem estar aí preparando seus cartazes, porque a aula está assim bem explicativa, explicando tudo bem direitinho. Então, vão sair muitos cartazes dessa aula, professora.
Eu acredito, viu, professora Mauricéia? E fico aqui na torcida que realmente eles estejam bem atentos, estejam anotando todas as informações e que a partir de agora eles possam elaborar os cartazes com mais tranquilidade. Então, a gente vai observar agora um cartaz aqui que é assim: o lixo é seu. Faça a coleta seletiva. Condição para um mundo melhor. Observe esse cartaz. Utilizamos a linguagem não verbal, quando eu coloco aí o símbolo da reciclagem e esse saco de lixo, tá? E utilizo também a linguagem verbal, onde eu tenho textos. Eu digo que o lixo é seu, né? Logo de início. E depois eu digo que faça a coleta seletiva. E digo que a coleta seletiva é uma condição para um mundo melhor. É claro, eu vou separar o meu lixo, não é? Eu vou diminuir a quantidade de lixo do planeta, não é? Porque o lixo, quando ele é separado, ele tem utilidade para outras pessoas, né? Inclusive, algumas pessoas fazem a coleta desse lixo e sobrevivem dessa coleta, tá? Eles vendem, não é? Eles utilizam esse material para confeccionar outros materiais e assim por diante. Agora eu tenho um outro cartaz, onde eu também estou falando do lixo. Mas nesse cartaz eu não tenho nenhuma palavra. Mas eu sei muito bem que esse cartaz, se ele for bem colocado, tá? Se ele ficar acima de uma lixeira, toda vez que eu passar por ele, eu vou me dirigir para aquela lixeira se eu tiver com lixo para colocar nela. Porque eu já sei que ali é um lugar onde eu posso depositar o meu lixo, tá? Então, só a imagem já falou para mim. Eu tenho aí uma linguagem não verbal, tá? Onde eu não tenho escrita, eu não tenho letras, não tenho palavras aí, mas eu consigo, através dessa imagem, fazer uma leitura. Nesse outro aí eu tenho a imagem, mas eu também tenho a escrita. E o que é que esse cartaz disse? Diz: o seu filho quer 2 gotinhas da sua atenção. 10 de junho, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Então, observe que nesse cartaz eu tenho a imagem. Observem também como se localiza a imagem, como é que está o texto, a cor do texto, tudo isso é preciso observar na hora de fazer um cartaz, tá? Então, aí eu tenho uma linguagem mista, eu tenho uma linguagem não verbal, que é a imagem, e tenho uma linguagem escrita, que é a linguagem verbal. Nesse outro aí, eu também tenho esses 2 tipos de imagem. E para que é que serve esse tipo de cartaz? Onde é que esse cartaz está colocado? Observe. No local de grande circulação de pessoa, não é, na praia. E aí eu tenho uma informação importantíssima. Eu tenho logo de cara aí a palavra bem grande aí para chamar a atenção: perigo, tá? Então, a pessoa que visualizar esse cartaz, é claro que ela não vai tomar banho nessa área, porque ela sabe que pode sofrer ataque de tubarão, tá? Então, observe a importância do cartaz. Nesse outro eu já tenho só a linguagem não verbal. Mas eu sei muito bem que aí, nesse cartaz, eu estou fazendo o quê? Eu estou combatendo, eu estou cortando o mosquito aí, tá? Eu estou dizendo que o mosquito, ele não pode ficar nessa área. E para ele não ficar nessa área, eu preciso tomar algumas iniciativas, tá? Então, esse cartaz aí, por si só, já fala, não é? Da importância do cuidado para a gente prevenir, não é? A dengue. Olha o outro. Eu tenho as 2 linguagens, todos contra a dengue, tá? Então, eu tenho 2 linguagens aí, a linguagem não verbal e a linguagem verbal. Eu tenho uma mista, uma linguagem mista. Agora, eu tenho também um cartaz falando sobre uma liquidação. Tenho 50% off. Veja a utilidade, onde eu posso utilizar o cartaz.
Na frente da loja eu posso fazer cartaz também, né? Cartazes com preço, né, dos produtos. E agora é a sua vez. Leia o cartaz a seguir e escreva 2 ações importantes para combater a dengue. Olha só, preste atenção nesse cartaz. Todas as crianças contra o mosquito. O interessante desse cartaz é que eu tenho aí um cartaz com linguagem verbal, não é? As crianças segurando cartazes com linguagem verbal e linguagem não verbal. E o que é que você vai fazer? Vai observar ele e vai escrever 2 ações para combater o mosquito da dengue. Eu te espero na próxima aula. Tchau, tchau, crianças!